Glória a Jesus. Mais uma vez, todos cumprimentam a paz do Senhor nosso Deus. Mais uma vez, quero expressar aqui a minha alegria, gratidão ao Senhor pela oportunidade de aqui estar, gratidão ao amigo, ao irmão, às suas eclós, à igreja, ao ministério, por a oportunidade de estarmos aqui glorificando a Deus. É verdade, Deus já está aqui. Aleluia. O pastor Cláudio estava ajoelhado aqui orando, Deus já estava aqui. Aleluia. Mas Deus só está aqui porque você também está aqui. Tem alguém aqui hoje? Aleluia. Tem aqui? Aleluia. Abra sua Bíblia, por gentileza. O livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. Só vou ler o versículo de número 15. A gente vai estar falando alguma coisa a respeito desse texto. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, versículo de número 15. Diz assim, texto santo, a palavra santa do Deus santo. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Amém? Podemos sentar, igreja, louvando e glorificando o nome do Senhor nosso Deus. Esse texto que nós lemos, eu gostaria de fazer uma exposição, uma breve exposição sobre esse texto e trazer a nossa memória, trazer a memória de cada um de nós alguns fatos, alguns acontecimentos, algumas coisas que aconteceram na vida do apóstolo Paulo, que fizeram com que ele recebesse esse título, que fizeram com que ele recebesse esse predicado, essa qualidade essa de escolhido. Eu quero até melhorar a qualidade de vaso escolhido. Vaso escolhido. Nós, quem me conhece, sabe muito bem que eu não sou pregador. Nós temos, eu falo sempre que a gente tem a mania, a gente tem o costume, e eu acho até que é um bom costume, de gostarmos da palavra do Senhor, especialmente hoje, né? Especialmente hoje, né, Maria? Eu sei que a senhora ama essa palavra, né? Vive essa palavra, né? É muito bom a palavra do Senhor. Então, eu gostaria de dizer para você que não sou pregador, não sou raboni, teólogo, historiador. Simplesmente a gente gosta da palavra de Deus e ama a palavra de Deus. Eu gostaria de falar alguma coisa acerca da palavra do Senhor, a santa palavra que nos fortalece, essa palavra que nos faz crescer, essa palavra que nos faz ser salvos. Sim, essa palavra ela testifica dela mesma, quando ela diz assim, o Senhor olhando para dentro da sua casa, o Senhor olhando para dentro do seu povo, Jefferson, ele fala assim, o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento da palavra, por falta de conhecimento da palavra. Eu digo isso por quê? Porque às vezes é muito fácil a gente apontar para a casa dos outros, é muito fácil a gente apontar para a igreja dos outros, mas Deus aqui está falando assim, olha, não é o povo hebreu, não é só o povo hebreu, mas é o meu povo, é o meu povo que está faltando conhecimento, é o meu povo que não está crescendo, é o meu povo que está ficando raquítico, porque eles não estão aprendendo da palavra de Deus. Então, antes de eu falar aqui do escolhido, antes de eu falar do escolhido, eu gostaria de falar primeiro do chamado, porque nós conhecemos a luz da Bíblia. Mateus capítulo 22, verso 14, diz assim, muitos serão chamados, mas poucos serão aqueles que serão escolhidos. Poucos serão como o apóstolo Paulo. Quantos que têm chamado de Deus aqui, mas não conseguem perseverar até o fim, e logo não são escolhidos? Deus chama a todos, mas só escolhe aqueles que perseveram até o fim, aqueles que olham para o fim, que olham para
diz: eu vou continuar. Eu não vou parar em meio às intempéries, eu não vou parar em meio às dificuldades, eu não vou parar em meio aos problemas. É verdade. Eu me dou aqui o direito de imaginar, aqui os mais antigos, né? Os mais antigos como eu me lembro do tempo da minha mãe, pastor Clóvis. Ela colocava aquele monte de feijão em cima da mesa, e escolhia, né? Minha mãe falava assim para minhas irmãs: olha, vai escolher o feijão. É, Uda? Você lembra disso, Uda? Se você lembra, você é quase da minha idade, né? Então, aí colocava em cima da mesa e falava assim: escolhe o feijão, tirava as pedras para um lado, tirava os estragados para o outro. Parece que eu estou contemplando Deus falando assim, Jesus falando com Paulo: olha, eu vou tirar isso daqui, eu vou tirar aquilo dali, eu vou tirar aquela coisa ruim daqui, mas eu quero dizer para você nessa noite: eu te chamei pelo teu nome, tu és meu, tu és escolhido do Senhor, tu és escolhido do Senhor. Isso é decreto, isso é aquilo que o pastor Zé Clóvis leu introdutoriamente em Isaías capítulo 49: ouvi ilhas, escutai vós, povo de longe, o Senhor me chamou desde o ventre. E quando o Senhor chama desde o ventre, não tem jeito. O Senhor chamou, o Senhor escolheu, não tem alternativa, é decreto. Fomos chamados por decreto. Decreto não se revoga fácil, decreto não se discute, decreto não fala que vai pensar, ou que vai decidir amanhã, ou que vai decidir outro dia, porque decreto Deus decretou, está decretado, não tem como fugir ao decreto de Deus, não tem como fugir ao chamado de Deus. Chamei-te pelo teu nome, Paulo, tu és meu. Está cumprindo na vida de Paulo a profecia, o que o profeta falou: eu chamei você, você é meu, não tem escapatória, não tem jeito. Mas eu gostaria de olhar para o início do capítulo 9 de Atos dos Apóstolos. Em esse capítulo ele nos fala da conversão de Saulo. E eu gostaria de fazer uma pergunta: quem era Saulo? A Bíblia nos deixa aqui algumas pistas, alguns ensinos a respeito de Saulo. Primeira coisa, chamado Paulo de Tarso. Ele era, conforme o seu sobrenome, da cidade de Tarso. E a cidade de Tarso ficava na Turquia. O nome Saulo, ele é falado Saulo porque ele está em hebreu, Paulo porque está em romano. Então, se alguém falar para você que Deus trocou o nome de Saulo para Paulo, não é verdade. A Bíblia não diz isso, que teve troca de nome, não trocou. Deus trocou o nome de Jacó, trocou o nome de Abraão, trocou o nome de diversas pessoas, mas Paulo e Saulo são a mesma pessoa. Eu hoje aqui na mensagem é capaz de eu me confundir, vou chamar Paulo de Saulo, Saulo de Paulo, porque na verdade são a mesma pessoa, mas não mudou. Deus decretou na vida dele, mas o nome dele não mudou. Ele continuou sendo Saulo, continuou sendo Paulo. A Bíblia diz que ele era um homem religioso. Ele era um homem pertencente a um grupo chamado de fariseus. Portanto, ele era um homem perseguidor. Um homem que perseguia o povo do Senhor. Um homem que tinha correndo em suas veias o desejo de perseguir o povo de Deus. Gratuitamente? Não era gratuitamente para ele. No pensamento dele, ele estava correto. Ele estava certo. No pensamento dele, ele estava fazendo um favor a Deus. No pensamento dele, ele estava fazendo uma coisa muito importante. A Bíblia nos mostra que ele foi ensinado, ele aprendeu aos pés de Gamaliel. E nos dá a impressão de que aprender aos pés de Gamaliel era aprender como se fosse uma das melhores faculdades. Quem sabe
Harvard, que chama, né? Não consigo nem falar direito. Mas aprendi os pés de Gamaliel. Pastor Eliane, parecia ser assim. Era muito bom estar aos pés de Gamaliel. Só que a gente observa as particularidades de Paulo. Paulo, depois que ele teve esse encontro com Deus, eu não vi Paulo nenhuma vez exaltando o nome de Gamaliel. Eu não consegui ver Paulo glorificando Gamaliel. Paulo batia no peito e dizia assim: olha, eu aprendi do Senhor. Eu aprendi do Senhor Jesus. Eu aprendi do Senhor. Ele dizia mais: olha, sede meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo. Eu aprendi na secularidade com Gamaliel, mas eu aprendi também com Jesus, e é dele que eu sou imitador. Eu imito a ele, eu imito ao Senhor. Aleluia. A Bíblia nos faz mostrar em Gálatas que ele era um zelote. Zelote tinha aquela característica de zelar. O nome já diz assim, é zelote, era se zelava. Por isso, ele zelava por aquelas coisas que ele achava que era certo. Ele achava que era perfeito. Ele achava que as pessoas não precisavam de um Cristo naquele momento, que aquele Cristo ali era fantasioso, que aquele Cristo era falsificado. Ele queria manter as coisas certas de acordo com o que ele havia aprendido. Ele ainda não tinha tido um encontro verdadeiro com Deus. Dizem os historiadores que no momento da sua conversão, Paulo tinha 28 anos de idade. E no início do capítulo 9, nos diz que ele, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos, ele se dirigiu ao sumo sacerdote e pede cartas para perseguir. Sentimentos de ira, sentimentos de ódio contra os cristãos, perseguindo de todas as formas o povo de Deus, ameaças de morte, ameaças de prisão. A Bíblia diz que ainda há pouco ele havia consentido na morte de Estevão. Ele havia consentido ainda há pouco na morte de Estevão. Então ele agora vinha arrufando, despejando ódio, despejando ira contra o povo de Deus, contra os escolhidos de Deus. Dia da Bíblia, tenha paciência comigo, eu quero falar de Bíblia hoje. Quero falar da palavra de Deus hoje. Eu estou animado para falar da palavra de Deus hoje. Hoje, quem sabe, vai ser um estudo bíblico, né? Hoje, quem sabe, não será uma pregação, vai ser um estudo bíblico, né? E aí a Bíblia diz que ele despejava todo o ódio. Eu não quero aqui ser advogado, ou tentar advogar aqui. Paulo não me deu procuração para me advogar para ele, mas na verdade era isso que a gente falou. Ele pensava que ele estava certo, ele pensava que ele estava correto. Ele, quem sabe, pensando assim: eu vou ajudar Deus. Eu vou ajudar Deus, eu vou ajudar Deus. Como se Deus precisasse de ajuda humana, né? Como se Deus precisasse da força de um braço de alguém, né? Todas as vezes que nós vemos alguém tentar ajudar Deus, nós vemos um desastre que é. Nós vemos as coisas dando tudo errado quando a gente tenta ajudar a Deus. Só que ele não tinha noção. Ele ainda não tinha noção de que Jesus Cristo era o verdadeiro Deus. De que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Aquele que eles crucificaram. Aqueles que eles rejeitaram. Aquele que era a pedra de esquina que eles rejeitaram. Aqueles que eles crucificaram, mas que ao terceiro dia ressuscitou. E agora estava prestes a encontrar com ele. Agora estava prestes a falar com ele. Aquele que estava dizendo: ei, Paulo, eu certamente vou me encontrar com você. E depois do meu encontro com você, algo diferente será na sua vida. Terá algo diferente na sua vida. Assim foi na minha vida, assim foi na sua vida. Quando nós encontramos com o Senhor Jesus, tudo mudou em nossas vidas. Tudo mudou em nossas vidas. Tudo mudou. E a Bíblia diz que tudo iria mudar também na vida de Paulo. Avançando um pouco mais para as cartas, o apóstolo Paulo diria futuramente: todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus
Cristo é o Senhor. Paulo estava próximo, Paulo estava perto de fazer acontecer na vida dele essa promessa, essa profecia. Mas eu quero dizer para você rapidamente que Jesus viu virtudes em Paulo. Jesus viu alguma coisa boa em Paulo. Eu fico imaginando aqui, eu dou asa à minha imaginação, em Jesus dizer assim, sem me conhecer, ele é cuidadoso, ele é comprometido desse jeito, sem me conhecer, ele zela pelas coisas do meu Pai. Imagine a hora que eu me apresentar para ele, imagine a hora que eu falar: ei Paulo, eu sou Jesus Cristo, aquele que tu persegues. Imagine a hora que eu colocar nele o meu Espírito Santo, imagine a hora, o potencial que esse homem vai ter, a hora que ele estiver no encontro verdadeiro comigo. Aleluia, aleluia, aleluia. E o texto diz que ele pega cartas ao sacerdote e vai para Damasco e diz: eu vou matar, eu vou morrer, eu vou perseguir esses cristãos hereges, eu vou perseguir esse povo. E o versículo de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, diz que ele caiu em terra depois de ver um grande resplendor. Um grande resplendor. E ele, chegando perto de Damasco, ele viu essa grande luz, caiu por terra. E eu acho muito importante que ele ouve essa voz sublime que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí eu acho importante que ele logo pergunta para Deus: quem és? Senhor? És o Senhor? Por que eu estou fazendo essa comparação aqui, essa fala a respeito dele dizer: quem és, Senhor? Paulo era um fariseu. Fariseu não chamava ninguém de Senhor à toa. Fariseu não chamava ninguém de Senhor, não se prostrava para pessoas qualquer. Ele não sabia mais quem era, mas ele já começou a deduzir que quem estava ali era o Deus Todo-Poderoso, que quem estava ali estava falando direto ao seu coração, e que aquele resplendor era uma coisa grande que estava chegando para a vida dele, e aquele resplendor não era nada mais do que aquilo que iria mudar diretamente e firmemente a sua vida. Aleluia, aleluia. E Jesus diz: Saulo, vou me apresentar para você. Sou eu, Jesus Cristo, a quem tu persegues. Sou eu, Jesus Cristo, a quem tu persegues. Saulo, na sua ignorância, podia perguntar: Jesus, eu estou perseguindo Jesus? Eu não te conheço, eu não conheço Jesus, eu não sei quem tu és. Eu quero abrir aqui um parênteses para falar sobre a perseguição ao povo de Deus. Isso vai para a minha vida e para a sua vida, né? Quantas vezes nós generalizamos quando falamos da igreja do Senhor? Quantas vezes nós generalizamos dizendo que a igreja está isso, a igreja está aqui? Mas a igreja, queridos irmãos, continua sendo santa. A igreja continua sendo sem mancha, sem mácula. Existem irmãos que dão mau exemplo, mas a igreja continua sendo a nação eleita, o povo santo, o sacerdócio real, o povo adquirido, o povo que vai morar no céu. Então eu já te aconselho aqui: não fira, não persiga a igreja do Senhor. Quem persegue esse povo vai arrumar problema. Aleluia! Eu acho muito bonito, acho muito importante que eu já começo a reconhecer o senhorio de Deus. Começa a reconhecer o senhorio de Deus. Só que é o seguinte: tem algumas pessoas que pensam assim: olha, o apóstolo Paulo de imediato já foi fazer a obra de Deus. Lê engano, Jefferson. Tem pessoas que já aceitam Jesus e já querem fazer alguma coisa, já querem, é bonito isso. Mas o apóstolo Paulo, a Bíblia nos ensina nesse estudo bíblico aqui, né, que ele ficou 13 anos no deserto da Arábia fazendo cabanas, fazendo
para depois falar assim: eu sei em quem eu tenho crido, eu sei que Ele é poderoso, para depois falar: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia, aleluia. Exaltado seja o nome do Senhor. Parece que eu estou vendo Jesus falando para Paulo: Paulo, você me perseguiu até agora. Você me perseguiu até agora, mas vamos ver daqui para frente. Daqui para frente você vai ter o meu Espírito Santo. Daqui para frente, Paulo, você vai andar juntinho comigo. Daqui para frente, Paulo, você vai sentir as minhas dores. Você vai sentir as minhas agonias. Daqui para frente, Paulo, você vai me amar. Você vai me amar de uma forma tão grande, porque você vai chegar a convidar os outros a falar assim: sofre comigo as aflições, sofre comigo as aflições como bom soldado de Cristo. Vai ser assim daqui para frente. Vai ser assim daqui para frente. Aleluia. Jesus já deixa uma resposta para Paulo no versículo 5. Eu sou Jesus a quem tu persegues. E veja bem, Paulo, duro será contra ti recalcitrar contra os aguilhões. Duro será contra ti recalcitrar contra os aguilhões. Aleluia, aleluia. Eu acho bonito quando ele já diz assim: já se levanta como servo e pergunta: o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? O que eu preciso fazer? Cego, Mariane, cego. O que eu preciso fazer? Já começa a falar como crente. O perseguidor agora estava cego fisicamente, porém os olhos físicos estavam fechados, mas os olhos espirituais estavam abertos. Ele dizendo a santa palavra que ele foi conduzido ao terceiro céu. Ele viu e ouviu coisas inefáveis que aos homens não é lícito de falar nem de ouvir. Os olhos físicos estavam cegos, mas os olhos espirituais estavam abertos agora, e ele estava contemplando as coisas lindas do céu, as coisas maravilhosas que Deus estava, que tinha preparada para ele. E Jesus já diz: Paulo, levanta-te, vai até a cidade, e lá eu vou dizer para você o que você vai fazer. Aquele homem que até pouco tempo estava respirando ameaça contra o povo de Deus, agora estava ali sendo conduzido, pastor Zé Cláudio, a uma cidade sem saber o que ia acontecer com a vida dele. Conduzido a uma cidade. Conduzido a uma cidade. E aí, eu quero dizer para você que Saulo, ele era um vaso bonito. Saulo era um vaso de grande aparência. Aquele vaso de ouro estava se transformando num vaso de barro. Aquele vaso de ouro estava se transformando num vaso de barro. Só que para mim chegar onde eu desejo para aplicar essa mensagem para as nossas vidas, eu preciso falar de um discípulo chamado Ananias. Um discípulo chamado Ananias. Sim, esse discípulo, ele estava aí em sua casa, tranquilo, quem sabe era na sua zona de conforto, bem sossegado, quando o Senhor o visita e diz: levanta-te, Ananias, vai até a rua chamada direita, pergunta lá na casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo. Pergunta por ele lá. Vai lá na rua direita. Só que eu vou dizer para você uma coisa, Ananias, olha só, ele já está comprometido comigo, tá? Ele já é meu, tá? Nós estamos juntos, como dizem por aí, Jefferson, porque olha só, você vai chegar lá e ele já vai estar orando. Ele já vai estar orando, já vai estar comprometido com a oração, ele já vai estar orando. Você vai chegar lá e vai ver que o homem já está orando e falando comigo constantemente. Eu já falei de você para ele, Ananias. Você vai lá, procura por esse homem lá. Esse homem já mudou tudo. Esse homem já aceitou Jesus de imediato.
ele se compromete em oração, ele se compromete em consagrar a vida, em buscar a Deus. Aleluia. E Deus fala na Bíblia, vai lá, vai e põe a mão sobre eles. Versículo 17 diz: Ananias foi e entrou na casa, impondo as mãos sobre ele e disse: Irmão Saulo, o Jesus que te apareceu lá no caminho por onde vinhas, ele me enviou aqui para que você torne a ver. E mais do que isso, Paulo, para que você seja cheio do Espírito Santo. Para que você seja cheio do Espírito Santo. Para que o Espírito Santo tome a sua vida. Eu acho interessante. E aqui Ananias agora tipifica muitos de nós. E Ananias tipifica muitos de nós. Porque ele contesta. Ananias começa a achar ruim. Ananias começa a dizer: Senhor, tem certeza? Esse homem aí, Senhor, esse homem é perseguidor, Senhor, esse homem respira morte, esse homem quer nos matar, mas logo esse homem, Senhor, esse homem não tem amor, esse homem, ele quer prender, ele persegue os seus filhos, ele persegue os cristãos, Senhor. Mas como o Senhor escolheu ele? Como que eu tenho o desprazer de ouvir, Senhor, que ele é escolhido? Quem sabe Ananias estava pensando: eu estou aqui esse tempo todo, fazendo as coisas certinho, vou para o culto, vou para a oração, vou para a consagração, nunca ouvi Jesus me chamar de escolhido. E agora esse perseguidor é escolhido. Agora esse que persegue é escolhido. Ananias, vai. Para você ele pode ser ruim, para você ele pode ser perseguidor, para você ele pode ser assassino, mas para mim, Ananias, para mim ele é escolhido. Para mim ele é escolhido. Onde é que estão os escolhidos do Senhor aqui nessa noite? Aleluia. Eu tenho convicção de que Deus está falando alguma coisa para alguém aqui. Deus está falando para alguém aqui nessa noite. Quem sabe você está desistindo de alguém. Quem sabe você não tem mais força para orar por alguém. Quem sabe você está pensando que os planos do Senhor serão frustrados na hora, na vida de alguém. Mas eu quero te dizer hoje, em nome do Senhor Jesus, não desista, porque o Senhor da promessa, Ele não vai esquecer daquilo que Ele prometeu para você. Ele é escolhido do Senhor. Aquele que você diz, ou que dizem que não é nada, para Deus Ele é escolhido. Aleluia. Eu imagino a cabeça de Ananias entrando em conflito e dizendo assim: eu vou ter que sair daqui e vou ter que ir lá orar por esse perseguidor. Eu vejo aqui Ananias, pastor Zé Cláudio, com a síndrome de Jonas. A síndrome de Jonas. Quando Deus fala: vai lá e ora pelos ninivitas, ora por ele, porque eu quero salvar, eu quero mudar a vida deles. Ele fala: não, aquele povo não, aquele povo eu não quero ir para o céu com aquele povo. Senhor, tu vai ter que fazer 2 céus, porque eu não vou para o céu com os ninivitas. Parecido por aí. Eu não vou para o céu com os ninivitas. Aí Deus fala para Ananias: Ananias, eu não estou te pedindo conselho, eu não estou te perguntando se é bom ou se não é. Vai e prega para ele, vai e ora por ele, vai e cura ele no meu nome, porque é para mim vaso escolhido, é para mim vaso escolhido, é para mim pessoa escolhida. Aleluia, aleluia. Jesus podia até falar para Ananias: Ananias, vamos medir aqui o valor do vaso. Vamos medir o valor do vaso. Você vai lá, ora por ele, porque mais da metade do Novo Testamento vai ser escrito por ele. Mais da metade do Novo Testamento vai ser escrito por ele. Para esse que você diz que não vale nada, para esse que você diz que é perseguidor, para esse que você já não deu crédito nenhum, para esse que você diz que não tem mais salvação, em nome de Jesus, tem salvação sim. Olha, Ananias pode te rejeitar, Ananias pode dizer que não tem jeito para a sua vida, mas o Jesus que nós cremos diz: tem jeito sim, e Ele está aqui nessa noite para mudar a minha e mudar a sua
Quem é? Quem é o vaso para contestar? Quem é o vaso para discutir com o oleiro? Quem é o vaso para contestar ou para discutir com o oleiro? O oleiro, ele faz assim. Ele vai lá no mundo, pega o traficante, pega o viciado, pega toda a corja da sociedade que a gente diz por aí, salva eles, troca a roupa deles e põe ele aqui no meio dos príncipes, põe ele aqui no meio dos salvos, que tem promessa de salvação para a sua família. Glorifica a Deus nessa noite, porque Deus, ele pode ir agora e mudar a vida daqueles que você tanto ora, em nome do Senhor Jesus. E nós, que somos servos do Senhor, nós temos que levantar as nossas mãos santas e glorificar Ele, e se lembrar da palavra que diz assim: porque dele, e por Ele, e para Ele são todas as coisas. O Evangelho genuíno se cumpre na nossa vida, porque a palavra do Senhor diz que Ele não veio para os sãos. Jesus não veio para os sãos. Jesus veio para os doentes. Jesus veio para os deficientes. Jesus veio para os mortos espirituais. Jesus veio para os cegos. Jesus veio para os mancos, os coxos. Nós éramos assim, mas nós tivemos a graça, a misericórdia, na qual nós fomos alcançando o verdadeiro Evangelho, o genuíno é isso. Aleluia! Aleluia! Sou impulsionado dentro dessa mensagem a fazer uma pergunta: ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um barro para honra e outro para desonra? Quase encerrando, pastor Declaros, eu gostaria de perguntar para nós nessa noite. Eu vou perguntar para mim, tá? Se você quiser perguntar para você assim: que tipo de vaso tenho sido eu? Que tipo de vaso tenho sido eu? O apóstolo Paulo foi vaso escolhido. Vaso escolhido. Vasos para honra ou vaso para desonra? O vaso, ele não tem direito de escolha. Eu sempre, quando falo sobre livre-arbítrio, algumas pessoas falam sobre livre-arbítrio. E aí, pastor, eu sou meio pesado nesse negócio de livre-arbítrio, sabe? Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que ao homem foi dado o direito de livre-arbítrio, de escolha. Você sabe, Jéssica, que nós deixamos de ser homens? Estou querendo ferir a sua masculinidade, não. Mas nós deixamos de ser homens e passamos a ser servos. Os servos, o que ele faz? Servos faz aquilo que manda o seu Senhor. Onde é que estão os servos aqui? Onde é que estão os servos do Senhor nessa noite? Servo faz aquilo que manda o seu Senhor, porque a Bíblia diz que a nossa conduta, ela mostra para a gente o tipo de vaso que nós somos. O tipo de vaso que nós somos. Mostra o Timóteo, nos mostra 4 tipos de vaso. Já estou encerrando. Todos os vasos, eles têm as suas importâncias. Aparentemente eles são da mesma massa, da mesma matéria. Ninguém é melhor do que ninguém. O vaso de ouro, por exemplo, ele é um vaso que ele quer aparecer, ele quer brilhar nos melhores lugares, as melhores cadeiras, as melhores fileiras. Às vezes, pastor Cláudio, a cadeira não serve para ele quer um trono. O vaso de ouro, ele quer um trono, ele quer o melhor lugar, ele quer aparecer. Eu acho engraçado que o vaso de ouro, pastor Cláudio, ele chega diante do espelho. O vaso de ouro chega diante do espelho, aponta o dedo que não é de profeta e canta aquele louvor assim: olha, grandioso és tu, grandioso és tu. Mas ele está falando dele mesmo, né? O vaso de ouro é narcisista, Uda. O vaso de ouro, se ele chegar de frente para o espelho e perguntar assim: espelho, espelho meu, existe alguém mais belo e mais lindo do que eu? Se o espelho disser que sim, ele quebra o espelho imediatamente. Esse é o vaso de ouro. O apóstolo Paulo, antes, ele era um vaso de ouro, ele começou a se tornar um vaso de barro. Só que a minha Bíblia diz que Deus, ele não precisa de ouro, Deus não precisa de prata, Deus não precisa de bronze. Meu Deus não é ouríveis. O seu Deus é
funciona, não dá certo. Parece com aquela fala do apóstolo Paulo, né? Você lembra do túmulo? Sepulcro caiado? É bonito por fora, mas por dentro, meu Deus, que dificuldade. Esse vaso de prata me lembra da fala de Samuel, ou melhor, me lembra da fala de Deus a Samuel. Samuel olhou ali diversos vasos ali, pastor, e falou assim: opa, esse aí é bonito, esse aí é perfeito, certamente é esse aí que Deus escolheu. Mas aí Deus fala para Samuel: Samuel, você está olhando por fora, o estereótipo, mas eu olho por dentro, Samuel. Eu contemplo por dentro do vaso, eu sei o valor do vaso por dentro. Por fora todo mundo vê, por fora todo mundo acha bonitinho, por fora todo mundo acha perfeito, mas eu contemplo por dentro, Samuel. Tem também o vaso de madeira. Tem o vaso de madeira. Esse vaso de madeira, ele não suporta as intempéries. Esse vaso de madeira não suporta chuva, não suporta vento. Se chover, ele enche, ele fica inchado. Ele não serve. O vaso de madeira não serve. Os elementos da natureza, ele não aguenta. Ele não aguenta as lutas, ele não aguenta a tribulação, ele não aguenta o vento contrário, ele não aguenta o mar encapelado. Esse é o vaso de madeira. Só que rapidamente eu quero chegar aqui no vaso de barro. Quero chegar aqui no vaso de barro. Eu já começo falando do vaso de barro, pastor Gregório, eu estou encerrando, fazendo uma pergunta. Nós vivemos os dias atuais, em que o mundo vive em guerra. Para todo lugar tem guerra. Mas eu nunca vi ninguém guerrear por barro. Você já viu uma guerra por barro? Você já viu os Estados Unidos guerrear por causa de barro? Poder maior e mais bélico do mundo, os Estados Unidos, eu nunca vi uma guerra única por causa de barro. Já vi por causa de petróleo, por água eu já vi, por ouro, por prata, por madeira eu já vi, mas por barro eu nunca vi, Jefferson. Nós não vimos fisicamente, mas tem uma guerra, tem uma batalha muito grande pelo barro. E a batalha do barro é Deus contra os nossos inimigos. Você se lembra quando você foi formado? O Senhor pegou lá do barro. O Senhor fez aquele boneco que era eu e era você. E daquele barro ele transformou a minha vida. Ele fez a minha vida e fez você. E o inimigo não se conformou com isso. E até hoje ele tenta derrubar o barro. Até hoje ele tenta quebrar o barro. Muitas das vezes quebra, mas o bom está na mão do oleiro. Quando o barro está na mão do oleiro, o Senhor faz de novo, o Senhor prepara de novo, restaura e coloca de pé. Aleluia, aleluia. Vaso de barro, vaso preparado para azeite, vaso preparado para receber azeite. E eu me lembro, sabe o que? Eu me lembro do profeta. Aí a casa, viu? Vai na casa do profeta e diz: olha, o meu marido, que era seu servo, morreu. Ele diz: vai lá, os seus vizinhos, pegue vasos emprestados, não poucos, pegue bastante vasos, e vai descer azeite do céu. Vai descer azeite do céu. Vai descer azeite. E a minha Bíblia diz, a minha Bíblia, a sua Bíblia diz, que o azeite só parou o azeite quando não tinha mais vasos. Onde é que estão os vasos aqui? Onde tem vaso tem azeite. Onde tem vaso tem azeite. Onde tem vaso tem azeite. Aleluia. O vaso de barro é feito pelas próprias mãos do oleiro. Aleluia, aleluia. Não se preocupe em ser vaso de honra. Jéssica, cadê a Jéssica? Não se preocupe em ser vaso de honra. Aleluia, glória a Deus.
Jéssica vai adorar ao Senhor um louvor que tem muito a ver com essa mensagem. Onde está Jéssica? Está orando? Ah, sim. Então eu vou cantar mesmo. Não sei cantar igual a Jéssica, mas eu vou cantar. Vamos ficar de pé. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu não canto igual a Jéssica, mas eu vou cantar. Para encerrar essa mensagem.